Fala, professores! Eu me chamo Caio e eu estou aqui para estar introduzindo o nosso trabalho sobre o Rio de Janeiro. Nesse trabalho, nós estaremos falando sobre como aconteceu, como está e como foi todo o processo para o Rio de Janeiro estar como ele está atualmente, beleza? Também vai ter umas coisas sobre as fontes históricas e ó, daorinha. Muito obrigado, até mais. Nossa, eu fiz uma merda aqui, bicho. Hum. A cidade do Rio de Janeiro tem um grande privilégio de ponto de vista histórico-geográfico, por ser uma posição estratégica portuária, sendo um bom polo administrativo desde os tempos passados à sua fundação, não recebendo a devida importância. No período colonial, as intenções geopolíticas na região vão além das posteriormente funções da cidade como capital, sendo um centro político. Ué? Por que me olha? Parece a dona. Em 1769, ao assumir o governo como vice-rei, Dom Luís de Almeida, Portugal, impressionou-se com a falta de defesa terrestre no Rio de Janeiro, a facilidade de desembarque em determinados locais em caso de ataque, o que já havia acontecido anteriormente. Então o vice-rei ordenou ao brigadeiro Jacques Funk, ao capitão Francisco João Rossio, ao coronel José de Sá e Faria, oficiais e engenheiros, que fizessem um projeto de fortificação da cidade, como visto nessa imagem. Eu tenho um probleminha. Na imagem 4, planta dos melhoramentos urbanos, Prefeitura do Distrito Federal Pereira Passos, o contexto é diferente. São vistas as reformas urbanísticas que estiveram durante o século XX. As obras feitas durante a breve administração de Pereira Passos não foram criadas de momento, mas tiveram um ápice futuramente, em vários projetos de renovação urbana. Tá bom. Entre as duas imagens, vemos uma grande evolução no aspecto cartográfico, um aumento em área territorial e criação de vias para a urbanização. Na primeira imagem, é uma visão bem crua. É o início de uma civilização. Nas imagens seguintes, é perceptível um aumento na escala, resultado do aumento territorial, para que fique com melhor visualização e interpretação. É visto também um aumento nas encostas do território, resultado de projeto de governos durante esse período com visão voltada principalmente para a urbanização do Rio de Janeiro. É visível na imagem, com a comparação além de um processo de desmonte e aterramento, mas inclusive de um movimento de adensamento do que é conhecido hoje em dia pelas principais vias de acesso ao centro do Rio de Janeiro. Essa característica merece bastante destaque, uma vez que o centro da cidade tornava-se cada vez mais influente na economia, o que justificava a localização de sede de grandes empresas e bancos nesta área. Como é visto na legenda, de imagem de meados do século XVIII, as ruas da cidade eram bem mais estreitas e em menor quantidade. Já no fim do século XX, as ruas são bem maiores e bem mais largas, pela maior presença de indústrias na região. O aumento das costas também notável, causado pelo aterramento de uma grande parte das praias, para trânsito de carros e pedestres para o turismo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala, pipoca! Pitbull tá na pista! Pitbull treinado! Ok. Houve um equívoco pela minha parte. Eu não vi o áudio. Aí por isso que eu comentei. Muito obrigado por ter postado. E agradeço a compreensão. E lhe peço desculpa. Tá bom? Foi um equívoco. Houve um equívoco aí.
Em relação aos desmontes, é possível a visualização também que os principais morros que compunham as características físicas iniciais desta área sofreram modificações, a fim de tornar o relevo da cidade mais aplainado, conseguindo atender às novas necessidades socioeconômicas que esta área apresentava. Deste modo, nos modelos de elevação deve ser observado. Deste modo, nos modelos de elevação deve ser observado principalmente as mudanças na linha da costa, o adensamento de vias e edificações e as diferenças em variações altimétricas ocorridas entre os períodos. Por fim, é necessário falarmos da linha de costa desta área, já que, como a maioria dos planos que surgiram a partir do início do século XX, o de Pereira Passos já continha algumas reformas do aumento da região portuária e dos limites do centro da cidade como um todo. No modelo de 1906, procurou-se não levar em consideração essas projeções e intenções de obras para a área, uma vez que o objetivo era de retratar as características físicas que realmente predominavam nessa determinada época. No entanto, nessas plantas verifica-se um interesse bastante grande de retratar as possíveis mudanças que o centro da cidade poderia sofrer. De maneira geral, no início de sua história, no século XVI, os morros desempenhavam uma função importantíssima na defesa e povoamento da cidade do Rio de Janeiro, já em função da expansão urbana e o crescimento da economia no século XX. Estes mesmos morros já representavam verdadeiros obstáculos, principalmente a expansão capital. Agora, falando um pouco sobre a evolução na paisagem do local, vamos perceber diversos aspectos citados anteriormente, como as influências sociopolíticas que ajudaram na evolução da urbanização da cidade. As imagens utilizadas na pesquisa a seguir é o fruto de uma simulação de análise da evolução histórica do Rio de Janeiro, feitos pelas prefeituras e disponibilizados pela internet. Rio 1580. Perceptível uma paisagem bem crua com pouca exploração e poucas construções, com a visão da igreja em primeiro plano, dando ênfase na grande catequização de índios e escravos que aconteciam no local, visto que a religião era muito importante para os colonizadores portugueses. Rio 1620. 40 anos após a imagem anterior, é notável um crescimento exponencial, maior quantidade de construções. Rio 1750. 130 anos após a última imagem, é notável uma mudança, mas não é tão grande quanto entre as duas imagens anteriores. Porém, é perceptível, como citado anteriormente, lá na introdução, quando falamos de comandos de vice-rei Dom Luís. Existe uma grande vulnerabilidade no terreno para ataques que é corrigida durante seu governo. Rio, 1790. A imagem é uma representação do incêndio no Arco de Tales. É possível perceber maior proteção costal, que foi um projeto do vice-rei Dom Luís de Almeida, Portugal, citado anteriormente, causado pela transferência da capital para o Rio de Janeiro, onde foi necessário maior proteção do centro do poder do Estado. Rio 1840. É visível um aumento estrutural e o início de um aterramento na costa, que foi prioridade desde a mudança da capital. Entre o período da última foto e essa, a família real teve sua vinda para o Brasil, a fim de fugir de uma briga política na Europa com o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Rio, 1870. Aqui já é facilmente observado um grande aterramento que veio de projeto de expansão da urbanização desde épocas anteriores, sempre visando a expansão territorial, importante tendo em vista o grande aumento populacional também. Rio 1910. Percebemos que houve uma grande mudança desde a última imagem. Já é vista uma cidade totalmente urbanizada com construções de vias de trânsito.
importante pela popularização dos automóveis que iniciava-se no Brasil. Rio, 1988. Nessa imagem, é impressionante a evolução da verticalização comparada à anterior. Já não é deixada a igreja como primeiro plano. A construção do viaduto contribui muito para que a igreja fosse deixada em segundo plano. Rio 2002. Por fim, é possível ter a percepção de uma nova tentativa de resgate de um ambiente mais antigo, explicado pela remoção das vias destinadas a veículos, a recuperação dessas localidades para os pedestres. Agora citando as diferenças visíveis mais recentes, uma grande e notável mudança estrutural no Rio de Janeiro são as favelas. Favela é um assentamento urbano informal, densamente povoado e cheio de carências com moradias precárias para famílias com dificuldades em condições simples de vida. É uma das moradias mais usadas e recorrentes no Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões de pessoas habitam as favelas do Rio de Janeiro hoje em dia. Antigamente as favelas eram tratadas de forma pífia, sendo considerada uma moradia temporária e ilegal. As pessoas que moravam em favelas, muitas das vezes, eram tiradas das estatísticas e essas áreas nem apareciam no mapa. A favela começou a tomar forma no final do século XIX. O Brasil tinha saído do regime monárquico e tinha acontecido a abolição da escravatura em 1888. E vivia um começo de república velha bem complicado, como o Brasil queria se tornar um grande exportador de café. A cidade do Rio era uma cidade horrorosa. Ruas estreitas e escuras, brejos, morros e moradias precárias que eram conhecidas como cortiços. Os cortiços eram casas abandonadas que foram adaptadas para abrigar famílias inteiras nos cômodos, e tudo na casa era compartilhado. Os cortiços eram feios, sujos e insalubres. Havia um interesse governamentalista e sanitarista na retirada desses abrigos com a intenção segregacionista, que era fazer o povo de baixa renda sair do centro da cidade, deixando a cidade com pessoas com um porte mais aceitável, do jeito que eles pensavam. Um cortiço bem famoso que foi demolido foi o cortiço Cabeça de Porco, que abrigava cerca de 2.000 pessoas e foi demolido em 1893. Os moradores se mudaram para o Morro da Providência, que havia logo atrás do Grande Cortiço. Ali nascia a primeira favela, que depois abrigou soldados que vieram da Guerra de Canudos em busca do sonho da casa própria, escravos moradores remanescentes dos outros cortiços que foram derrubados. Os governantes tinham uma grande vontade de fazer uma cidade mais bonita e apresentável para quem chegava ao Brasil, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Nessa época surgiram as primeiras favelas além do Morro da Providência. Já falado, outros morros foram ocupados, surgindo um surto de favelização, exemplificados pelo Morro do Mangueira, Morro de São Carlos e Morro de Santo Antônio, que hoje não existem mais. Falando sobre as causas de toda essa diferença durante esse longo período até os dias de hoje, em um contexto geral, um grande causador de todas essas mudanças na região são as influências sociopolíticas da região. Era uma região muito interessante do ponto de vista político, por ser interessante região portuária, e ter em 1763 a sua nomeação como nova capital, vinda de Salvador, foi extremamente importante. Também teve influência da fuga da família real de problemas políticos com a França e a Inglaterra. Não entrarei muito nesse assunto porque esse não é o tema do nosso trabalho, mas foi deveras importante para o crescimento da cidade, já que a família real veio morar na sua capital, que na época era o Rio de Janeiro. Com isso, o aumento de todos os lados foram enormes. Desde sociais, como na população e influências culturais, até comerciais, com maior necessidade em novas áreas de comércios e abertura dos portos às nações amigas. E a colônia teve grande evolução na instauração da corte portuguesa. Foram realizados diversos melhoramentos e levantamentos de diversos edifícios públicos da cidade. Com a abertura de portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como os cabeleireiros, chapeleiros e modistas. Os sistemas atuantes na transformação da cidade são majoritariamente
antrópicos, por necessidades políticas já citadas anteriormente, tendo mínima mudança na paisagem pelo meio natural. É notável as diferenças das paisagens, sendo já apresentadas, ocorrem na mudança da paisagem natural, tendo uma grande diferença no seu relevo para maior aplanamento e melhor aproveitamento no espaço para o crescimento da população. Também é visto uma enorme diferença na paisagem natural, com expansão de vias para a circulação de automóveis ou até antes, com um simples aumento de estruturas e construções de novas edificações. As fontes históricas são baseadas nas pesquisas feitas na internet, utilizando das informações disponíveis do contexto histórico da região, tendo informações desde das mais antigas para documentações da cartografia passada, até as mais novas, de precisão maior e mais exata. As informações tidas durante todo o conteúdo fazem parte de uma grande parte da história do Brasil, podendo ser citados o governo de Dom Luís de Almeida Portugal, a mudança da capital do Brasil, a fuga da família real de Portugal, entre outros. Logo, o embaseamento dado para a conclusão do trabalho é de cunho histórico e confiável. Salve, professores! Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o território do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado muito dele. Nele nós falamos sobre as transformações do Rio e o que aconteceu para que cada uma dessas transformações fosse possível. Também falamos sobre alguns acontecimentos históricos que fizeram parte da história do Brasil. No aspecto geográfico, foi possível ver as mudanças do terreno, como o aplanamento para o melhor aproveitamento dessas áreas. Só que acabou sendo pequeno por causa da evolução populacional dessa região. Professores, foi muito trabalhoso fazer esse trabalho. E, bom, foi muito da hora também. Foi eu, o Arthur, o Luiz e o Gabriel. A gente se divertiu muito fazendo ele. E, pô, dá uma nota da hora aí pra nós. É nóis, valeu. Testando o som, tão me ouvindo? Eu só queria acordar, ligar minha TV e o William Bonner anunciar. Brasil é o seguinte, show de boldo funciona, enrabamos o Covid. Família se reunindo pra um churrascão, a gente mexendo a raba ao som do batidão. Não aguento mais esperar, me salva Zé Gotinha, tem de casa eu vou soltar. Queria estar em aula presencial, o EAD vai me matar. Eu só tinha um pneuzinho, agora é um montão. Como pra passar o tempo ele não passa não. Mas se eu quiser almoçar, 3 vezes eu almoço. Quem é tu pra me julgar? Não aguento mais esperar, me salva